Bem, então, dando sequência, né, tentando recuperar o raciocínio da última aula, antes de 1990, né, ou seja, antes do episódio de Stonewall, né, as correntes pro-gay acolhiam a tese médica, né, do distúrbio mental, né, já que permitia descriminalizar o hábito, né, e subtraí-lo à esfera do juízo moral, né? Então é isso, a ideia era sempre tirar a coisa do domínio da moral, né? Então, só que a geração oriunda da arruaça de Stonewall, né, de 1969, então, repito que é aí que vai começar o movimento gay moderno, digamos, né? Então, essa geração, ela questionava essa versão vamos dizer assim, do distúrbio mental, né? Porque privava a categoria de direitos pacificamente reconhecidos à maioria heterossexual, né? E, mais grave ainda, vetava o enquadramento no conceito de minoria, né? Já que doente não é minoria, e era preciso ganhar o estatuto de minoria para capitalizar, né, os dividendos da luta pela igualdade racial, né, em favor da igualdade sexual, né? Lembram dessa aula, né, no início? Então, nessa perspectiva, o movimento ele julgava crucial, digamos, de capitalizar, né, a autoridade dos grêmios médicos em apoio à reversão do quadro, porque então tinha que reverter a percepção de distúrbio mental, né? Como eu expliquei na última aula, era uma operação de normalização, né? Que tinha que apresentar a homossexualidade como um comportamento absolutamente normal e o homossexual como pessoa absolutamente normal. Então, nada melhor, digamos, do que o selo da ciência para apoiar essa tese, né? Então, a partir daí, o movimento ele passou a contestar sistematicamente a posição da Associação Americana de Psiquiatria, a APA, e dando início a porque a APA justamente ela enquadrava a homossexualidade como um transtorno, né? E ela começou uma espécie de guerrilha, né, contra a APA, que no final haveria de minar, progressivamente as resistências da entidade para finalmente transformá-la em ponta de lança do movimento no âmbito da medicina, psiquiatria, psicologia. Então a APA, no final, é que se tornou, de certa maneira, agente de propagação da ideologia LGBT, né? Então, como isso aconteceu? Quer dizer, foram jornadas homéricas de relações públicas, né? Mas também implacáveis táticas de intimidação, né? Então, a militância, isso acontece entre 1970 e 73, né? Então, a militância, ela foi a luta, né, para forçar a eliminação de qualquer referência à homossexualidade nas listas de enfermidades da entidade, né? E a vitória, ela era vital, né? A derrota também, pelo contrário, era fatal, né? Então, legiões de militantes assim, semi-profissionalizados, né, começaram a organizar uma pressão francamente irresistível, né? Quer dizer, sobre a APA, então irrompiam aos gritos nas convenções
gerando caos nos congressos, xingando nos simpósios, não é mesmo? Então, grosserias, piquetes, ameaças e agressões não faltaram naquela época, né? Ou a Associação Americana de Psiquiatria mudava de postura, né? Ou fechava as portas, porque desse jeito gay não deixaria funcionar, né? Então, até com muita clareza, a Barbara Gittins, que era a dirigente da Força-Tarefa Gay, junto à Associação das Bibliotecas Americanas, né? Então, uma militante gay, evidentemente, quer dizer, uma associação, essa Força-Tarefa que trabalha para garantir a inclusão, né, de literatura LGBT nas prateleiras, né? Então, ela sintetiza como segue a razão desse empenho, desse zelo todo. Então, deixa eu ler aqui, tá? Além do meu trabalho junto à Associação das Bibliotecas Americanas, diz ela, né, eu me envolvi na campanha para convencer a APA, então, a Associação Americana de Psiquiatria, a remover a homossexualidade do repertório de doenças. Os psiquiatras eram um dos 3 grupos a definir nosso destino. Tinham o controle da percepção pública a nosso respeito. As igrejas e os legisladores constituíam os outros 2, porque além de ser doentes, éramos pecadores e criminosos. Mas a etiqueta de doença maculava tudo o que fazíamos e afetava a credibilidade de tudo o que dizíamos. Sua eliminação era, pois, de suma importância, né? Então, percebe-se nitidamente o que estava em jogo, né? E se entende o porquê, né, de tanto zelo, né? Seria francamente fastidioso relatar todos os acontecimentos a fazer as manchetes da época, né? Mas entre ataques à classe psiquiátrica em geral e ataques específicos a personalidades particularmente refratárias, né? O início da década de 1970 marcou um momento de constrangimento inédito, né, que não deixou a APA outra alternativa a não ser abrir o diálogo, né? É bom entender que tudo não foi apenas assédio moral, opressão física, né? Quer dizer, a militância também soube atuar na fineza, né? E apoiar, por exemplo, candidaturas aliadas a posto de comando lá dentro da APA, né? Então, houve uma sutil estratégia de bastidores que logo resultou no controle simpatizante dos mecanismos decisórios da APA, né? Então, nós tivemos uma eleição interna, por exemplo, são várias eleições, mas em 1972 e 1973, né? E essas eleições acabaram mudando perceptivelmente o perfil do comitê curador, que seria o órgão deliberativo máximo lá na APA, né? E em seguida a gente vê, quer dizer, mudou o comitê curador, vamos dizer assim, nós temos uma composição mais favorável à causa gay a partir de 1972. E aí, em seguida, a gente vê o presidente da Força-Tarefa para Nomenclatura e Estatística, outro órgão lá na APA, quer dizer, naquelas alturas, essa Força-Tarefa também, então, de maioria pró-gay. Então, essa força-tarefa é encarregada, naquela hora, de apresentar uma resolução de mudança de nomenclatura. E a força-tarefa, em seguida, se encontra com
um grupo de ativistas LGBT que apresentam provas científicas, entre aspas. Basicamente, as provas científicas em questão foi a pesquisa da Evelyn Hooker, essas 20 ou 30 páginas, das quais nós falamos na última aula. E, inclusive, nessa, a Evelyn Hooker mereceu o apelido de grande dama da libertação gay. Ela passa assim para a literatura especializada, não é mesmo? E aí, após uma rápida tramitação de rotina, as instâncias diretoras da APA modificaram a terminologia, capitulando em troca de paz no mês de dezembro de 1973. Então, isso é a sequência dos acontecimentos que a gente consegue rastrear como que eu vou dizer assim, nos artigos que retratam a época, e nas análises então feitas sobre a época. Agora, por efeito dominó, outras entidades profissionais da saúde não demoram a afiançar a decisão da APA. Eu expliquei para vocês na última aula que a APA, a Associação Americana de Psiquiatria, é uma espécie de porta-bandeira. Então, onde ela vai, as outras vão atrás. É por isso que era tão estratégico virar o jogo na APA. Então, todas as outras vão atrás. Quer dizer, eu vou até ler aqui, para vocês terem uma noção então, do tsunami que acontece naquela hora. Então, a Associação Psicológica Americana, a Associação Nacional de Trabalhadores Sociais, a Associação Americana de Medicina, a Academia Americana de Pediatria, a Associação Americana de Orientação Profissional, a Associação Americana de Administradores de Escola, Federação Americana dos Docentes, Associação Americana de Saúde Escolar, Associação Nacional de Psicólogos Escolares, Associação Nacional de Educadores. Isso no plano interno norte-americano. Aí, evidentemente, depois de um certo tempo, também a Organização Mundial da Saúde. E a partir da Organização Mundial da Saúde, as entidades análogas nas periferias do Império, se eu posso assim me expressar. Então, por exemplo, a Confederação, o Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil, por exemplo, não é mesmo? Então, é uma avalanche de pensamento único, a partir da rendição da APA. Resumo isso. Agora, o problema é que lá na APA, todos não estavam felizes com o desfecho. O estudo de Hooker não convencia. E para agravar o sentimento de estranheza, a resolução do comitê do comitê curador, então, fora reforçada por uma declaração de apoio aos direitos homossexuais, o que não cabe, que é uma entidade supostamente científica, não deveria se meter em política, mas ela faz essa declaração. Isso causa um sentimento de estranheza. E aí muitos não se conformavam com o abandono de uma terminologia até então considerada científica por submissão a essa pressão política. Vocês têm que entender que o que estava em jogo aqui é a palavra inglesa disorder, ou seja, a desordem, não é mesmo? Porque na realidade, isso é traduzido por doença em português, mas não é uma tradução assim que não produz o mesmo efeito, não é uma tradução muito boa. Quer dizer, eles falam disorder, porque era um comportamento, digamos, contrário à ordem natural. Era um comportamento contrário às funções orgânicas normais.
né? Então, segundo o entendimento pacífico, só podia vir de uma desordem, era contra a ordem natural, não é mesmo? Né? Então, era isso vamos dizer assim, a terminologia que se usava, né? E muitos não queriam abandonar essa terminologia, eles achavam ela adequada, né? Achavam que um comportamento desse, então, só pode ser explicado por uma desordem psicológica ou psiquiátrica, não é mesmo? E aí, aqueles que não estavam satisfeitos introduziram uma petição visando reverter a decisão, né? Em termos claros, eles queriam a consulta dos 18 mil associados. Eles queriam um referendo da classe por inteiro, né? E não uma decisão interna assim, do comitê curador, né? E eles tiveram esse referendo, né? E o resultado saiu em abril de 1974, né? Resultado foi 4.000 votos a favor de um retorno à denominação anterior, né? E uns 6.000 votos contra, ou seja, uns 6.000 votos, então, aprovando a mudança de terminologia. E os demais simplesmente não se manifestaram, então se abstiveram, né? Se bem que a reforma terminológica foi mantida, né? E gay saiu oficialmente curado, então, por decisão de 32% dos afiliados. Bom, é isso que acontece, né? Agora, vamos prestar bem atenção aqui, né? Que é preciso entender muito bem as implicações de tudo aquilo, né? Porque, no total, então, doente, se eu posso assim me expressar, eu não estou nem querendo tomar posição sobre isso, mas enfim, havia, né, essa noção, né, que homossexualidade era não exatamente uma doença na terminologia anglo-saxônica, mas um transtorno, um disorder, né? Então, mas eu vou utilizar a terminologia que se usa aqui no Brasil. Então, no total, toda essa história que estou contando, a gente vê doente, entre aspas, então, sara por consulta eleitoral. Bom, cá entre nós, então, ciência não é democracia, não se vota uma verdade científica. Uma verdade científica é uma coisa que se estabelece por observação, por experimentação, por medição, não é mesmo? Quer dizer, há um método científico e urna, votação, eleição não faz parte desse método. Quer dizer, a APA literalmente perde a seriedade numa coisa desse tipo. E da mesma forma, todas aquelas entidades que eu acabo de citar, que vão atrás, não é mesmo? Então, vamos repetir isso, tá? Quer dizer, não houve absolutamente nenhuma descoberta científica para justificar a reviravolta terminológica. Foi pura política, então, com comícios, com telefonemas, jantares, envio de cartas, coisas desse tipo, mas sem laboratórios, sem provetas, sem química, sem matemática, sem biologia, sem física. Você está entendendo? Então, uma decisão política, pronto. A Bárbara Gittins, que eu acabo de citar, inclusive não teve dúvida, olha bem o que ela solta naquela hora. Nunca foi uma decisão médica, diz ela. Eis porque foi tão rápido. Foi um lance político. É onde chegamos em 10 anos. Agora metemos medo até na APA. Ok? Tá claro, não? Então, é só astúcia, intimidação e coisa desse tipo. Agora, a consequência lógica é óbvia. Já que não há mais doença, então também não há mais necessidade de tratamento. E uma declaração da APA de 1998
desincentiva qualquer terapia psiquiátrica. Ela circulou, se não me engano, começou a circular entre os clínicos no ano de 2000, e ela chegou ao Brasil sob a forma da resolução 001-99 do Conselho Federal de Psicologia. Então, o pior é o seguinte, olha bem, quer dizer, tudo aquilo, diga-se de passagem, então, não vale para os transexuais, que eles se alegam justamente o transtorno, e eles pedem redesignação cirúrgica de sexo e tratamento hormonal de graça nas unidades de saúde pública. Então é um pouco engraçado, mas enfim, assim, não se deve procurar muita coerência em tudo aquilo, não é mesmo? Bom, de qualquer forma, a APA, depois disso, incorpora um órgão representativo dos membros LGBT, sob o nome de Associação dos Psiquiatras Gays e Lésbicas, cria uma força-tarefa para assuntos relativos a gays, lésbicas e bissexuais, se dota formalmente de um bloco de psiquiatria LGBT, toma posição contra a discriminação da população LGBT no emprego e na imigração também, se opõe à exclusão das Forças Armadas, apoia o direito à relação homoafetiva, encoraja seus membros a reagir contra a intolerância, declara apoio à união civil, ao casamento gay, à adoção, não é mesmo? E pronto, e qualifica repetidamente qualquer terapia reparativa de antiética. Então a APA se torna uma vanguarda política gay. Assim como a Associação Americana de Psicologia, a Associação Americana de Psicanálise, e etc., não é mesmo? Então, todas aquelas que eu acabo de citar. Naturalmente, a coisa não é tão simples assim, porque a gente, há profissionais aí com saudade dos tempos em que a entidade, ou todas essas entidades, tinham vocação científica. Tem saudade dos tempos em que não fazia política. Então a mudança é controvertida. E psicólogos, assim como analistas organizados na Associação Nacional para Pesquisa e Terapia da Homossexualidade, continuam com a visão de uma disfunção remediável. Então, portanto, há uma dissidência, houve um racha da classe. Quer dizer, a classe então se dividiu no meio sobre essa questão. Os dissidentes criaram uma nova associação nacional, chamada de uma Associação Nacional para a Pesquisa e Terapia da Homossexualidade, que continua então trabalhando a noção de transtorno remediável. Não é mesmo? A coisa não é pacífica, como às vezes se apresenta, não é mesmo? Tá. Então, assim, só uma coisa que me fugiu da cabeça uns minutos atrás, que eu falei da recomendação da resolução do Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil, não é? Que vem meio que como correia de transmissão da recomendação norte-americana, da recomendação da APA nos Estados Unidos, mas nota-se que a iniciativa da APA lá nos Estados Unidos tem caráter de recomendação. Apenas, uma vez que ninguém nos Estados Unidos pensa em proibir a um profissional de decidir o próprio posicionamento. Então, houve esse racha e cada um vai para o lado que quiser, não é mesmo?
Mas o Brasil está a tal ponto entregue a essa ideologia que o Conselho Federal de Psicologia ele deu esse passo. E aqui a resolução é obrigatória, ela não é uma recomendação. Então ela entende proibir a qualquer profissional sob pena de cassação do credenciamento, entende proibir então o tratamento em questão. Até caiu no ridículo com uma espantosa atrapalhada, quer dizer, foi a sessão regional do Paraná, me parece, que andou se irritando com a teimosia de uma psicóloga, que ela teimava em oferecer seus serviços a qualquer gay que quisesse, e ela proclamava também sua fé cristã em blog pessoal, por que não, e conta Twitter, mas isso aparentemente incomodava os diretores do conselho. Aí finalmente uma cassação de registro por tal motivo, claro que violaria flagrantemente o direito à liberdade religiosa, não é mesmo? Quer dizer, e a interessada ela teve ganho de causa em processo interno. Mas mesmo assim, o simples fato de ter havido um julgamento é sintoma inconfundível de submissão da entidade à ideologia LGBT, não é mesmo? Bom, sim, estou pensando, talvez quem precise de tratamento são os próprios psicólogos, não é mesmo? Você realmente melhor pirar logo, então, porque não vai demorar os loucos começarem a aprender os sons de espírito, pelo visto, do ritmo que está indo. Inclusive é a regra nos regimes totalitários, olha bem, e sempre com a ajuda dos profissionais de psiquiatria e psicologia, se você quer saber. Então, nós estamos numa ladeira um pouco perigosa. Se você quiser entender o que acontece quando um paciente não pode contar com a ajuda de ninguém para consertar a cabeça, basta puxar Kate Bornstein na internet. Essa Kate Bornstein é um escritor ou uma escritora norte-americana, não sei nem mais o que é esse homem e mulher agora nessas alturas. Ele nasceu homem, e aí amputou genitais para virar mulher. Mas agora se diz lésbica. Então, não fez operação de sexo para casar com homem, por exemplo. Não virou mulher para casar com homem. Quis virar mulher para correr atrás de outras mulheres. Então, para virar lésbica. E o pior é que tem muitos adeptos, assim, muitos, como que chama, seguidores nas redes sociais. Ela virou coisa chique, ou ele virou coisa chique. Então, para mim, sinceramente, uma pessoa dessas não precisa de admiradores, precisa de terapia, sinceramente. Mas tendo qualquer dúvida, antes de fazer a loucura aqui no Brasil, ela não poderia contar com a orientação de um profissional, porque é proibido. Não é mesmo? Embora, penso eu, psicólogo é justamente para isso. Mas naturalmente não quando o psicólogo é mais doido que o doido. E a julgar pela postura, a entidade representativa da classe no Brasil é mais gay que gay, pelo menos do ponto de vista ideológico. Não é mesmo? Então, um profissional desse aqui no Brasil, quem sabe, ele já mandaria cortar tudo com mais uma perna ou um braço. Se você quer saber, tem até gente para ter esse sentimento que o próprio pé ou que o próprio braço não lhe pertence, que ele sente isso como um corpo estranho, e aí quer por tudo achar um cirurgião para amputá-lo.
Isso é chamado síndrome identitário de integridade corporal, uma coisa desse tipo. Você pode procurar isso na internet para ver que realmente existe. Então, a obedecer à mesma lógica seria decretar a incurabilidade e cortar a perna sem mais conversa. É o desfecho lógico. Então, quando se erige o sentimento em último árbitro, um impulso destrutivo desse, ele deve ser encarado como problema psicológico a tratar, evidentemente, e não como qualidade geneticamente herdada. Agora, essa ideia, por mais sensata, ela virou heresia no caso de um desconforto com o próprio sexo. Então é isso, quer dizer, deixar a pulsão definir o certo e o errado, quase que nega por si só a noção de moral e cultura, é quase incompatível com a noção de civilização. Mas é isso, o fato é que talvez o homem civilizado está se tornando produto raro então, hoje em dia. Mas finalmente é interessante ver os meios médicos, vejam, é outro aspecto da coisa aqui. Então, nós estamos em 1973, entre 70 e 73. Toda essa campanha acontece nesses 3 anos, E a gente vê os meios médicos empenhados em normalizar a homossexualidade, o homossexualismo, numa hora em que a AIDS está se esparramando de carona com as práticas homossexuais. Então, o fato mostra a força do lobby a tomar conta e a alienação dos setores da saúde, porque negando a própria razão de ser, a Associação Americana de Psiquiatria passou tempo e gastou energias na busca do conforto psicológico de uma pequeníssima categoria e legitimando nisso comportamentos de risco real para a grande maioria. Então, apesar do acrônimo sumir mais tarde da paisagem terminológica para disfarçar por razões políticas, mas a doença naquela época de primeira era chamada de GRID, ou seja, Gay Related Immune Deficiency, por extenso, ou seja, uma coisa como a deficiência imunológica gay, ou relacionada a gay, é isso o primeiro nome da coisa. Então, e depois então se passou para a AIDS, porque isso era incômodo para gay, porque dizia para o mundo que a AIDS era presente de gay, um pouco isso. Então se mudou a terminologia depois, Então, embora a origem exata do vírus continue um mistério, vocês podem tem até um documentário muito bem feito, chama Origins of AIDS, e vocês puxam isso na internet, no YouTube, para quem entende inglês, Então, a gente vê que a origem ainda é controvertida, são hipóteses, mas as hipóteses que esse documento traz são plausíveis, a origem na África, tudo aquilo, beleza. Mas, embora haja como dúvidas quanto à origem do vírus, a responsabilidade pela propagação epidemiológica, essa responsabilidade reside, sem dúvida, na promiscuidade gay masculina. Era isso, Então, sexo anal, com esses negócios, não vai sem ruptura de vasos sanguíneos, e infecção, que criam um ambiente ideal de transmissão, não é mesmo? Quer dizer, toda essa história é muito bem conhecida. Inclusive, um homem da minha geração se lembra disso. Quer dizer, eu vivenciei aquela época pessoalmente, então a gente acompanhava isso nos jornais, não é mesmo? Havia um pânico.
E a gente acompanhava e não há dúvida sobre isso. A contaminação ela alcançou o universo hétero, via práticas bissexuais e drogas injetáveis, né? Mas o foco original foi outro, né? Esse momento, o momento original, ele tem sido de objeto de muitos estudos, né? E gerou, inclusive, aquela figura um tanto lendária de Gaëtan Dugas, né? Que era uma espécie de atleta da sodomia, então era um canadense, né? Que teria contagiado parceiros às centenas nos clubes e nas saunas gays de Nova York, né? Então, seja qual for a parte de mito e verdade, né? Quer dizer, o personagem é fumaça de um fogo que se alastrava, enquanto médicos, psiquiatras e psicólogos brincavam com ativistas, fingindo não saber de nada, não é mesmo? Né? Então a pandemia veio daí, a coisa correu solta, porque preconceito homofóbico outra vez, então, não fica bem na foto, então você não pode falar. Né? Mas tivesse todo mundo abertamente dito o que devia ser dito e feito o que tinha que ser feito, para cortar asas na hora certa. Né? HIV com certeza não agraçava dessa maneira. Né? Então é isso. Né? E moral é o comportamento que faz bem para o próximo, enquanto imoral é justamente o contrário, é o que faz mal. Né? Expressando a ideia de forma simples, é exatamente isso o conceito de moral e imoral. Né? Então resta agora julgar, né? E aplicar o conceito à comunidade gay, às categorias profissionais da saúde, à classe política e a nós mesmos, porque todo mundo ficou quieto. Né? Então, próxima aula, nós vamos tentar examinar as relações eventuais entre homossexualidade e pedofilia. Então, vocês vão ver que analisar isso com honestidade é um exercício difícil. Né? Quer dizer, tem autores críticos e pensadores religiosos e jornalistas contrários à agenda gay, né? Quer dizer, a agenda gay, com certeza, então, a pedofilia, né? Então, eles tendem a deixar-se levar, né, pelo sentimento de repulsa, tudo bem, e aí acabam confundindo um pouco, né, seus legítimos temores com a realidade, né? E descrevem o deslize pederasta como uma passagem quase inevitável de uma coisa para outra, né? Mas não é bem assim, sinceramente não é bem assim, a gente vai ter que dar um desconto, né? Tentar ser mais justo. Mas, por outro lado, os meios gays, né, no afã de apresentar propostas em formato moralmente palatável, né, fazem questão de demarcar-se oficialmente desse tipo de aberração, né, jurando que nada tem a ver com eles. Pois também não é exatamente assim. Né. No total, nós vamos ver que existe pederastia heterossexual e homossexual, tudo bem, ninguém tem o monopólio da depravação. Né? Seria injusto acusar uma categoria a priori, não é mesmo? Mas essa encrenca vai ficar para a próxima aula.